Agradecido ao presbítero Marcelo pelo convite, pela confiança e pela recepção. Seja Deus sempre louvado pela vida do servo do Senhor, por todo o ministério desta congregação, por toda a igreja. Que o Senhor continue abençoando. Eu tenho certeza que o Senhor vai prosperar muito ainda esta obra. Nós vemos aqui um povo sedento por adorar ao Senhor. Nós vimos aqui crianças que estão sendo criadas no caminho do Senhor. Nós vimos aqui crianças que louvam e adoram ao Senhor. E isso é um dos sinais de que Deus fará esta igreja continuar a crescer. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que os irmãos cooperem, peguem junto com o dirigente presbítero Marcelo e que juntos possam, para a glória de Deus, continuarem fazendo uma grande obra. Estamos servindo ao Senhor ali no Viradouro, sendo pastoreado pelo pastor Maurício, de quem eu trago um abraço para o presbítero Marcelo, assim como para toda a igreja. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo nosso irmão Lucas, no capítulo de número 22. Noite de Santa Ceia. Eu hoje, para a glória de Deus, eu e minha família, teremos o privilégio de cearmos 2 vezes. É isso, pastor? Não é uma vez por mês? Não, irmão. Todas as vezes. Todas as vezes. Comerdes deste pão e beberdes deste cálice. Glória a Deus por isso. Saímos lá no Viradouro pela manhã e agora estamos aqui para participar mais uma vez do banquete do Senhor. Lucas, capítulo de número 22. Somente a parte final do versículo de número 19. Lucas 22. A parte final do versículo 19 diz assim: Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Você pode repetir? Fazei isto em memória de mim. Mais uma vez. Fazei isto em memória de mim. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, uma vez mais, por tudo que já foi falado e dito, Senhor, aqui nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, desde a oração inicial, os hinos da harpa que foram entoados, a tua palavra que foi lida, as oportunidades de saudação, de louvores, de testemunho, de vitória que foram falados aqui nesta noite. Em tudo nós vemos, ó Deus, a tua mão operando, trabalhando, abençoando, Senhor, e prosperando. Agora, Pai, é chegado o momento da tua palavra. Eis-me aqui, ó Deus, tão somente como um instrumento teu, para ser usado para louvor da tua glória. Que o meu eu diminua, que a minha vontade desapareça, e que o Senhor cresça e a sua vontade prevaleça, e que o nome do Senhor, ó Pai, seja glorificado. Faça tudo o que Ele apraz. A casa é tua, o Senhor tem liberdade, o povo é teu, a palavra é tua, e o culto é do Senhor. Fica conosco, ó Deus, uma vez mais. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós viemos aqui nesta noite não buscar nada. Nós viemos aqui entregar ao Senhor o nosso culto. Às vezes a gente vem no culto achando que eu vou lá buscar alguma coisa. Não, irmão, aqui é lugar de entregar. Aqui é lugar de vir trazer louvor. Aqui é lugar de vir deixar a oração. Aqui é lugar de entoar a glorificação ao nome santo do Senhor e ser alimentado pela sua palavra. Nós lemos uma parte final do versículo que está dentro de um contexto onde Jesus ele celebra a última Páscoa e institui a Santa Ceia. Era um dia de domingo. Jesus chega em Jerusalém. Jerusalém é abarrotada de gente, porque era a época de celebração da Páscoa. Então muitos peregrinos estavam em Jerusalém, como também muitos dos zelotes, que eram fariseus, que pregavam, fariseus ativistas, que pregavam a desordem. E isso fazia com que as autoridades de Israel estivessem preocupadas, porque era a obrigação das autoridades de Israel
de Jerusalém, manter a ordem e a paz na cidade. E com a movimentação grande de pessoas na cidade, com os zelotes querendo causar intriga, contenda contra o governo romano, as autoridades estavam preocupadas. Num cenário como esse, de cidade cheia, de cidade lotada, Jesus adentra Jerusalém montado numa jumenta e carregando um jumentinho, como diz lá o profeta Zacarias no capítulo 9 do seu livro. Jesus chega em Jerusalém, a multidão o acompanha e o povo saúda Jesus. Jesus mesmo sem ter intenção, Jesus acaba chamando a atenção daquele povo, das autoridades, que no início do capítulo 22 de Lucas já deixa claro que já queriam prendê-lo. Então Jesus ele entra e ele se torna ali o centro das atenções de uma cidade cheia, porque a multidão ali o saudava e o adorava. Jesus então, na noite do mesmo domingo, ele volta para Betânia. Alguns vão dizer que ele dorme na casa de Lázaro. Na segunda-feira ele volta a Jerusalém, ele vai ao templo, ele vira a mesa dos cambistas, ele discute durante toda a semana com os saduceus, com os fariseus, que queriam pegá-lo na contradição da sua palavra para também prendê-los. E Jesus está num cenário que ele sabia que o seu propósito aqui na terra estava próximo de ser cumprido. O propósito da morte de Cristo estava se aproximando. No domingo ele volta para Betânia, na segunda ele volta para Jerusalém, e o texto não diz mais que ele volta para Betânia, mas ele fica nos arredores de Jerusalém. Acreditam-se que ele ficou ali nos montes, em volta de Jerusalém, na terça, na quarta, até de quarta para quinta-feira, por haja vista que Jerusalém estava lotada de pessoas e era difícil encontrar acomodações. E o texto vai dizer que na quinta-feira, na véspera da crucificação, Jesus ele dá uma ordem para Pedro e João: adentrem a cidade. Vocês verão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-o, e na casa que ele adentrar, vocês adentrem também. E perguntem ao dono da casa: aonde está o cenáculo, o cômodo ou a sala, para que o mestre pudesse celebrar a Páscoa, para que o mestre pudesse celebrar a última Páscoa? Assim João e Pedro fazem, e o texto diz que aconteceu da mesma forma que Jesus havia dito. Eles encontraram um homem que carregava um cântaro com água. Eles seguiram aquele homem, chegaram até uma determinada casa, e um homem, o dono da casa, ao ser questionado sobre o cenáculo, sobre a sala ou sobre o cômodo, o homem diz: está aqui um cômodo, um terraço todo mobiliado, preparado para que o mestre possa preparar a Páscoa e aqui celebrar. Jesus, ele queria ter a privacidade de, no meio de uma cidade cheia, de no meio de uma cidade
E aquilo ali aquela celebração deveria se perpetuar eternamente. Então, ao longo de todos os anos, os judeus vêm cumprindo a lei, celebrando a Páscoa. Muitos iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa, junto com a festa dos pães asmos, e ali então a cidade estava cheia. Os discípulos, ao conseguirem o local da celebração, a Páscoa, eles vão agora à preparação. Eles vão procurar o cordeiro, eles vão procurar os pães, eles vão procurar as ervas amargas para montar o banquete, para montar a mesa, para que o Senhor pudesse, junto com os seus discípulos, celebrar aquela que seria a sua última Páscoa. A Páscoa, desde o Êxodo, ela aponta para Cristo. A celebração, a instituição da Páscoa, desde a sua criação lá no Êxodo, ela aponta para o Cordeiro que é Cristo. Aquele Cordeiro que era sacrificado, o seu sangue que era passado nos umbrais das portas, significava o Cordeiro Pascal, o Cristo poderoso, o Cristo Salvador, que seria crucificado, e o seu sangue estaria sobre a minha e a tua vida, que seria a marca, e que é a marca até hoje, de que nós somos lavados, remidos e redimidos pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então Jesus chega àquela casa numa quinta-feira para celebrar aquela que seria a sua última Páscoa. Quando a gente lê no Evangelho de Mateus fala de duas celebrações. Quando a gente lê no Evangelho de Marcos trata o mesmo assunto e fala de duas celebrações. Quando a gente lê em Lucas, em João fala somente de uma. Quando a gente vai para Lucas fala em duas celebrações. E Lucas ainda cita dois cálices. Se você observar no capítulo 22 de Lucas, ele vai falar de duas celebrações. E ele vai citar dois cálices. Jesus estava próximo de encerrar, de cumprir o propósito profético da Páscoa e instituir uma nova celebração, que seria a ceia do Senhor. Numa mesma noite, na véspera da sua morte, Jesus estava para celebrar duas festas, duas celebrações, em uma só, encerrando uma e iniciando a outra. Por que, pastor Rogério, Jesus encerra a Páscoa? Porque a Páscoa judaica, ela falava do cordeiro animal, que simbolizava Cristo. Só que a partir da morte de Cristo, não precisaria mais se matar um animal, porque o próprio Cristo encarnado, o Filho do Deus vivo, que foi enviado ao mundo por amor a cada um de nós, ele seria morto, ele seria entregue, e ele ocuparia o lugar do Cordeiro Pascal. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus começa a celebração. O texto diz que eles celebram a Páscoa. E Jesus em seguida pega um pedaço do pão. E para surpresa dos discípulos, Jesus diz assim: este é o meu corpo, que é partido por nós. Imagina você, Jesus e os discípulos reunidos, celebrando a Páscoa, comemorando a Páscoa. E Jesus, num determinado momento, pega um pedaço do pão e diz: isto é o meu corpo, que é partido por nós.
texto de Lucas ainda diz assim, ó, quando fala do corpo, fazer isto em memória de mim. Nem Mateus, nem Marcos e nem João cita essa parte do texto que nós lemos. Fazer isso em memória de mim. Esse texto só é relatado por Lucas. E é a parte do texto que eu mais gosto. Eu acredito que o apóstolo Paulo também gostou, presbítero Marcelo. Porque quando ele transcreve esse texto para a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo usa fazer isto em memória de mim, para o corpo. E ele usa também para o sangue. Quando o apóstolo Paulo fala do corpo, ele fala fazer isto em memória de mim. Quando o apóstolo Paulo fala do sangue, fazer isto em memória de mim. Jesus estava celebrando a sua última Páscoa, instituindo a ceia do Senhor, e seria entregue como cordeiro pascal. Aí eu olho para esse texto, e isso me comove, me perturba, porque o Senhor faz questão de dizer: fazer isso em memória de mim. Você já parou para pensar? Por que isso está na Bíblia? Por que Jesus faz questão de dizer: fazer em memória de mim? Eu não posso vir para um culto como hoje, pegar o pão e pegar o cálice e ingeri-lo de uma forma natural, como se nada tivesse acontecido, para que nós pudéssemos chegar até o dia de hoje. Eu não posso chegar no momento da ceia, pegar o pão e pegar o cálice e ingerir como se fosse um pedaço de pão e um copo de suco de uva, como se fosse algo normal. Eu não posso chegar num culto como esse, que para mim é o culto principal da igreja, é o maior e melhor culto da igreja, é o culto de celebração da Santa Ceia, e participar de uma forma como eu participo de outros cultos, de uma forma natural. Meu Deus. Tem muita coisa envolvida neste pedaço de pão, tem muito sofrimento envolvido nesse cálice de sangue. Tem muita dor envolvida nesse pedaço de pão. Aleluia! Tem muita humilhação envolvida nesse copo de vinho. Tem muito choro, tem muita dor nesse copo de vinho. Eu não posso me dar o direito de pegar como se fosse um mero pedaço de pão, colocar na minha boca, cumprir um protocolo, levantar e ir para minha casa como se nada tivesse acontecido. É por isso que Jesus vai dizer: fazei em memória de mim. De mim quem? Quem é Jesus? Jesus é o filho da irmã Maria, que foi prometido ainda lá no Éden, quando Deus cria Adão e Eva, coloca limites, diz aquilo que eles não poderiam fazer nem comer. Ele diz: Eva, ouve a serpente, escolhe ouvir, escolhe obedecer a serpente, escolhe desobedecer a voz de Deus, come o fruto proibido, e ainda dá para Adão. Adão também come. Quando o Senhor aparece na viração do dia, estão dois cobertos com folha de figueira, escondidos com vergonha, porque sabiam que tinham desobedecido. E Satanás, acreditando e comemorando que tinha conseguido destruir o plano de Deus para a humanidade. Ali adentra o pecado no mundo, ali começa a desobediência, ali começa as malécias da vida, ali começam as dores
Maria. Dá a boa notícia a ela. Ela engravida. Jesus nasce. Tentam matá-lo depois do seu nascimento. Já que lá no Éden eu não consegui, já que o propósito, o processo, o projeto ele está de pé, eu preciso de alguma forma interromper, eu preciso de alguma forma atrapalhar, eu preciso de alguma forma não deixar ir adiante. Tentaram matar. Jesus cresce. Aos 12 anos, quando eles vêm a Jerusalém, Maria e José voltam para casa. Quando chega a 3 dias de viagem, lembra que Jesus não estava no meio da caravana, deixaram Jesus lá. Quando volta para procurar, Jesus estava no meio dos senhores, dos doutores, aos 12 anos, ensinando, pregando e evangelizando. O projeto estava de pé, o propósito estava vivo e ele ia se cumprir. Aos 30 anos, Jesus começa a exercer o seu propósito, o propósito do seu Pai na sua vida. O primeiro milagre, um casamento lá em Caná da Galileia, e dali Jesus não parou mais. Ali começaram as perseguições, ali começaram as afrontas, ali começaram as lutas. Tem que prender, é um impostor, é um mentiroso, é um falso profeta. Nós não podemos deixar avançar. Só que quanto mais perseguia, quanto mais tentavam fazer parar, mais o ministério de Jesus avançava. Porque o crente presbítero Marcelo é igual ao omelete. Quanto mais bate, quanto mais apanha, mais ele cresce, mais a igreja avança. Quanto mais persegue, quanto mais luta, quanto mais se levantam contra, mais a igreja de Cristo avança. Portanto, todas as vezes que alguém se levantar para tentar te fazer parar, todas as vezes que uma calúnia se levantar, todas as vezes que uma fofoca sair contra ti, todas as vezes que alguém tentar de alguma forma inventar algo para manchar a tua imagem, para te entristecer, para desabonar a tua conduta, não te preocupe. Ninguém taca pedra em árvore
que se espelha no outro crente. Tem crente que gosta de tomar como exemplo a vida do outro crente. Tem crente que quer fazer igual a irmã fulano de tal faz. Procure imitar Jesus. Faça igual Jesus. Porque o irmão A, o irmão B, o pastor Rogério, o presbítero Marcelo, nós somos falhos. Nós temos defeitos. E talvez ainda você não possa ter estrutura para enxergar o meu defeito, o defeito dele. E aquilo em você causa uma decepção que possa te entristecer e te fazer parar. Mas quando tu olha para Jesus, quando tu se espelha em Jesus, quando você pega Jesus como exemplo, não tem como você se decepcionar. Por quê? Porque ele é perfeito. Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes. Jesus, quando a luta, dê glória. Dê glória. Está no caminho certo. Glória. E outra coisa, que é um conselho: quanto mais luta tiver, mais de pé se posicione. Quanto mais luta tiver, mais faça. Quanto mais luta tiver, mais se coloque à disposição da obra. Quanto mais luta tiver, mais você ore. Quanto mais luta tiver, mais você busca a palavra. Quanto mais luta tiver, você jejue. Porque o Senhor, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar suporte, Ele vai te sustentar e você vai conseguir avançar. Fazer isto em memória de mim. Aos 30 anos, ele começa as lutas. Começa as perseguições, tem que prender, tem que calar esse homem. Ele não pode continuar da forma que está. Só que quanto mais perseguia, Jesus passava, curava um. Jesus passava, ressuscitava o outro. Jesus passava, expulsava o demônio da outra. Jesus passava, levantava o caído. Jesus passava, curava o coxo. Jesus passava, dava visão ao cego. Não é possível, tem que parar. Tem que parar ele. Vamos arrumar um jeito. Vamos arquitetar um jeito. Só que a gente não pode prender ele no meio do público. Ele não pode ser preso no meio do povo. Porque o povo está do lado dele. O povo viu quem Jesus era. O povo vê quem Jesus é. Só que nesse último dia aqui, nesta quinta-feira, era chegado o tempo determinado por Deus para se cumprir aquilo que desde lá do Éden, para que o Senhor pudesse fazer uma nova aliança com a humanidade. Era necessário Jesus passar. Era necessário Jesus sofrer. Era necessário Jesus morrer. Para que pudesse se cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Aí eu olho para o meu Jesus e ele vai preso. Eu olho para o meu Jesus sendo preso. Eu olho para o meu Jesus sendo humilhado. Você consegue fechar os seus olhos e começar a imaginar a cena conforme eu vou falando? Eu olho para o meu Jesus e eu vejo o meu Jesus sendo preso sem ser culpado. Eu olho para o meu Jesus sendo colocado